Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista de hoje estamos recebendo a Jaqueline Fernanda Vieira. Jaqueline, seja muito bem-vinda aqui ao programa Mão na Roda. Obrigada pelo convite. Excelente. E olha só, a Jaqueline, ela é coordenadora do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E na entrevista de hoje a gente vai falar sobre o programa de apadrinhamento afetivo, certo? Isso mesmo. Muito bem. Bom, então para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, fala para o pessoal que nos assiste quem que é a Jaqueline Fernanda Vieira. A Jaqueline é mãe da Ana Luísa, de 18 anos, mãe da Rafaela, de 9 anos, esposa do Luiz Fernando, 14 anos, filha da Solange e do Luiz, que são servidores públicos municipais também. E estou nessa área social há 11 anos. A gente começa a nossa história de um jeito e a gente é jogada para o nosso destino, eu acredito, né, no decorrer da nossa vida. Então eu comecei no magistério, queria ser professora a princípio, fiz Cefam, aí depois eu quis partir para outra área, aí fiz a administração na Facate, administração com análise de sistema, foi a primeira turma. E aí, quando a Ana Luísa nasceu, eu voltei para a área da educação, porque aí eu fiquei junto com ela na creche, e aí há 11 anos eu estou na assistência social, né? Já entrei como coordenadora do CREAS, então faz 11 anos que eu estou nessa função. Sou funcionária pública municipal efetiva e estou nesse cargo de confiança dentro dessa área social. O meu trabalho não é só no CREAS, né? Então eu amo o Conselho Municipal, então desde quando eu vim para a área da assistência, eu sempre estou envolvida em Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho da Criança e do Adolescente, agora estou no Conselho da Pessoa Idosa, então sempre estive envolvida com entidade social através dos conselhos e gosto de fazer política pública, gosto de ajudar e estou envolvida em tudo aí que precisar. Então a área social me dominou, né? Tanto é que agora eu comecei a cursar, depois de 10 anos nessa área, eu comecei a cursar o serviço social, né, para se especializar mais. Então essa área mesmo é a área de atuação que eu quero continuar. Perfeito, muito bom, Jaqueline. E eu vou até abrir um parênteses aqui e reforçar com o pessoal que nos assiste um assunto que nós conversamos antes da gravação também, né, que é referente à doação do imposto de renda, a doação do imposto que você já pagou, tá? É possível você doar até 6% do imposto que você já pagou, e isso dividido em 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, isso, e também para o Fundo do Idoso, né? Isso. Que depois esse recurso volta aqui para o nosso município e é utilizado inclusive para essas ações sociais com essas entidades também do município, certo, Jaqueline? Mesmo. A gente sempre faz essas campanhas, mas eu acho importantíssimo a gente sempre reforçar. Hoje a gente tem muita entidade social que vai um trabalho incrível dentro do município de Tupã, né, em todas as áreas de esporte, lazer, cultura, educação, saúde. Então tem as entidades sociais que são ligadas ao Conselho da Pessoa Idosa e da criança e do adolescente. Então as pessoas que fazem essa doação doam para o fundo municipal, tanto o FIA quanto o fundo do idoso, e aí a gente abre um edital pelo conselho, né, os conselhos municipais abrem um edital de chamamento público e essas entidades apresentam projetos para executar. Então todos os projetos voltados para atuação social, para a questão da vulnerabilidade social dentro do município. Então todo esse imposto de renda que a pessoa doa reverte em todas as crianças e idosos do nosso município em situação de vulnerabilidade. A gente teve 2 editais agora final do ano, já está fechando, da criança fechou hoje, do idoso fechou semana passada. Então do idoso a gente conseguiu repassar 670 mil para as entidades sociais que atendem pessoa idosa e para a criança 610 mil. Então assim, é um dinheiro que ajuda muito as entidades para executar projeto, para contratar profissionais para atuar com essas pessoas. Então é muito importante a gente sempre estar lembrando para essas pessoas doarem. A gente recebeu uma doação da Jato ano passado, né? Então assim, é o reconhecimento mesmo de todo o trabalho que essas entidades sociais fazem. Então a gente recebeu esse imposto de renda da Jato, mas a gente precisa doação cada vez mais para cada vez mais potencializar essas entidades. Com certeza. E vale reforçar, viu, pessoal? É a 6% do imposto que você já pagou. Uhum. Não vai tirar nem um centavo mais do seu bolso. Isso você já pagou. É apenas ali na sua declaração de imposto de renda informar para qual instituição, né, no caso aqui da nossa cidade, você informa a cidade, né, e informa ali também que vai para a criança
e adolescente também para o idoso. Isso. Isso a gente vai reforçar, inclusive, muito no ano que vem juntos também, ótimo. combinado? Vamos, combinado. Beleza. Bom, Jaqueline, então você tem atuado nessa área, né, da parte social já há cerca de 11 anos, Isso. né? Maravilha. E ao que diz respeito ao programa de apadrinhamento afetivo, fala um pouquinho pra gente o que é esse programa e qual que é o objetivo dele também. A gente atua em parceria, então esse apadrinhamento afetivo é previsto pelo Tribunal de Justiça, é um programa que já vem sendo adaptado em vários outros municípios, e aqui em Tupã a gente começou esse movimento em 2018, 2019, então a gente capacitou todos os profissionais que vão atuar no programa, então Tribunal de Justiça, a equipe técnica de lá, a equipe técnica do CREAS e a equipe técnica da Casa Brace. Então esses profissionais foram todos capacitados para aplicar esse programa. Só para a gente entender, o CREAS é o Centro de Referência Especializado e a gente trabalha só com violação de direito. Então, todo tipo de violência, a família ou o indivíduo que passa por uma situação de violência, a equipe do CREAS é acompanhada, né? E aí, dentro desse público, a gente acompanha as famílias que as crianças estão em situação de acolhimento. Então, a gente fortalece essa família para um retorno, orientação, oferta de serviço. Então, a gente faz toda essa dinâmica no antes do acolhimento, né, durante o acolhimento e o pós-acolhimento. Então, a equipe do CREAS que faz esse trabalho. E aí, a gente começou a se aprimorar e aí veio esse programa do apadrinhamento. O apadrinhamento afetivo é um programa totalmente, assim, sem custo para o município, toda a atuação é com os profissionais que já estão na rede, né, e ele visa proporcionar para essas crianças em situação de acolhimento uma pessoa de referência afetiva. Então, essa pessoa que participa do programa de apadrinhamento, o foco principal dela é ser uma pessoa de referência para quem está no acolhimento. Quem que é o perfil dessas crianças e esses adolescentes? São crianças e adolescentes que não têm perspectiva de retorno familiar, então ela não vai poder voltar para a família por N situações, né? E não tem uma possibilidade de adoção. Então, às vezes, pela idade, a gente sabe que eles entram num perfil que não tem muita adoção, então eles vão ficar provavelmente, né, a probabilidade dele ficar no acolhimento até 18 anos é muito grande. Então esse apadrinhamento é para ter uma figura de referência que vai acompanhar essa criança e adolescente para o resto da vida. Então são pessoas de referência afetivo, lógico que a pessoa depois no decorrer do tempo pode ajudar em alguma questão de curso, incentivo à educação, mas a princípio é uma referência afetiva para essa criança e para esse adolescente. Perfeito, Jaqueline. E nesse caso, efetivamente, com qual faixa etária que vocês vão trabalhar? Hoje a gente tem a faixa etária da Casa Brace é de 0 a 18 anos, mas esse programa entra de 4 a 18 e atualmente a gente está com adolescentes acima de 12 anos no apadrinhamento. Então hoje a gente tem um padrão de mais ou menos de 4 a 6 adolescentes que são aptos para o programa de apadrinhamento, só que eles são todos na faixa etária acima de 10 a 12 anos. Perfeito. E esse programa já faz tempo que tem em Tupã? A gente já começou, um trabalho antes da pandemia, né? A gente fez algumas divulgações, já teve padrinhos afetivos dentro da Casa Brace que já apadrinharam crianças, continuaram aí, essas crianças completaram 18 anos e continua esse vínculo. E aí depois com a pandemia a gente parou por questões, né, toda essa loucura que foi a pandemia, a gente acabou parando e agora depois da pandemia a gente começou a retomar aos poucos, mas agora esse ano a gente teve um intensivão, né, é um programa que não parou, então qualquer pessoa que procurava sobre apadrinhamento ela era inscrita, mas a gente continuou tocando desde 2018. Perfeito. Inclusive até aproveitar e te perguntar, esse programa ele tem um período de inscrição ou a qualquer momento do ano que a pessoa se interessar e querer ser um padrinho ou madrinha, pode procurar vocês? Pode. Isso, a porta de entrada para o programa do apadrinhamento é o CREAS, então ao ano todo, né, no horário de funcionamento do CREAS das 7 às 5, durante o período da semana, pode procurar a unidade, aí pega a lista de documentação, porque precisa de alguns documentos que precisam levar, né, que precisa apresentar para o programa, então passa o ano todo, qualquer pessoa que se interessar pode se inscrever no programa de apadrinhamento. Tá, e quais os requisitos assim mínimos para quem quiser ser um padrinho ou uma madrinha? Não precisa ser família, né? A pessoa pode ser sozinha e querer ser madrinha, pessoas solteiras, né? Pode ser famílias, marido e esposa, né? Não pode estar na lista de adoção, um dos critérios que para ser apadrinhamento não pode estar na lista de adoção, e ter disponibilidade afetiva
para acolher essas crianças. Então tem assim alguns requisitos de documentação, antecedente criminal, atestado de sanidade mental, tem uma listinha lá de coisas que precisa apresentar, mas a princípio é não estar na lista de adoção e ter essa disponibilidade afetiva. Não precisa ser do município de Tupã, também a gente já teve padrinhos de outro município também, só que tem que ter essa disponibilidade para criar esse vínculo com a criança e com o adolescente aqui no município. Perfeito, ou seja, inclusive são promovidas ações de inclusão entre o padrinho e a madrinha e essa criança e adolescente? Como que funciona esses momentos assim? Então assim, quando a pessoa que quer ser do programa leva a lista de inscrição no CREAS, a gente analisa se está tudo ok com a documentação, essa lista vai para a equipe do judiciário, né, a equipe de psicólogos de lá, que faz uma triagem também, uma entrevista com esse padrinho, até para criar o perfil, como que vai ser, explicar todo o programa para eles. Então quem faz isso é o Tribunal de Justiça, que é a equipe técnica. Perfeito. E aí eles começam a parear, porque a equipe do judiciário também acompanha as crianças em acolhimento. Então elas têm um perfil mais ou menos de como é esses padrinhos, é um padrinho mais agitado, é um padrinho mais tranquilo, então a gente dá uma pareada com esses padrinhos e começa a aproximação. Então a princípio, dos outras vezes a gente promove um piquenique, ou uma ida na sorveteria, ou a própria visita dentro da entidade social, né? Mas assim, de uma forma bem tranquila para começar essa aproximação, né? Então aí começa a criar esse vínculo, começa a rotina de visitas na entidade, aí depois de um tempo a equipe técnica continua acompanhando esse padrinho e aí começa liberar com visitas na casa, visitas para uma festa, final de ano. Então é tudo muito tranquilo e tudo com muita calma, porque essas crianças e esses adolescentes que estão na situação do acolhimento, eles tiveram muitos vínculos rompidos, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado para não ser uma figura que também vai sumir da vida da criança. Então por isso que essa responsabilidade do programa de apadrinhamento. Então tem que ser pessoas que realmente estão dispostas a continuar com essa referência. Essas crianças, por muitas vezes, não tiveram uma figura positiva de família, né? Vínculos rompidos, tudo de ruim, de negativo que aconteceu na vida dela, até ela chegar no acolhimento. Então são crianças e adolescentes que vivenciaram muito isso. Então esse padrinho vem para mostrar uma outra realidade para essa criança, que existe sim um vínculo afetivo. Muitas dessas famílias não dão essa importância da educação, né? Então a gente pede para os padrinhos incentivar. A gente dá um exemplo clássico, uma festa de final de ano, né? A gente está no final do ano e a gente passa por essas situações, a gente que tem filho. Então, uma festa de final de ano, um evento na escola, uma apresentação. Lógico que a Casa Abraço dá todo esse suporte, sim, né, para as crianças e dos adolescentes, mas é coletiva. Então, lá são 20 crianças. Esses cuidadores têm que dividir em 20, mais as tarefas. Então, nada é individual, né? Principalmente essa questão afetiva dessas crianças que não recebem visitas, não tem esse vínculo afetivo. Então esse padrinho sendo de referência, então esse padrinho vai participar de toda a vida escolar desse adolescente, dessa criança, e incentivar essa criança a ter uma profissão, a seguir uma carreira, porque muitas vezes eles não têm essa perspectiva de dentro do acolhimento. Quando está na situação de acolhimento, é muito difícil você projetar alguma coisa para sua vida, né? Então, quando eles fazem 18 anos, lógico que a gente tem toda uma preparação para o desacolhimento, mas quando tem uma figura de referência positiva na vida dela, esse projeto, esses planos deles ocorrem com mais naturalidade, com mais efetividade, que é o que a gente busca também. Excelente. Aquilo ou não, a criança ou o adolescente se espelha muito na mamãe, no papai, né? Inclusive tem essa imagem da mãe e do pai serem os heróis, né? E quando efetivamente não tem, né, essa figura, como você está bem colocando, apesar da Casa Abraço fazer todo um trabalho muito bem feito, mas o pessoal ali, eles fazem um trabalho de maneira coletiva, né? Isso. Então é necessário ter essa proximidade com alguém, uma figura que possa inspirar, motivar. É importantíssima essa figura de referência positiva para eles, porque por mais a gente às vezes não tenha, né, mas tem um avô, um tio, exato, alguém que tem de figura, eles não têm absolutamente ninguém. Então assim, a figura eles criam da Casa Abraço, né, que é passageiro, tem que ser provisório, então eles têm que ir, convivência comunitária, curso de profissionalização, ter uma perspectiva de vida, e aí muitas vezes eles não conseguem por essa falta de referência mesmo. A gente fala que aquele para pegar na mão e ir junto, essa é a função principal, né? Muitas vezes a gente fala assim, é presente, é para dar presente. Na verdade, o apadrinhamento não busca em momento nenhum questão material. Eu acho que
não é dar presente, é estar presente na vida dessa criança e desse adolescente, né? Então, ser essa figura, é pegar na mão e caminhar junto aí nessa vida deles. Eles começaram a vida de uma maneira muito difícil, eles passaram por situações de violência, de violação de negligência, então eles começaram de uma forma muito ruim, e esse programa vem para apresentar uma outra perspectiva de vida para eles. Olha só que bacana, hein? E Jaqueline, vocês já tiveram outros padrinhos e madrinhas no passado, já. né? E vocês efetivamente perceberam que isso tem trazido impactos positivos, tanto emocionais, enfim, de inspiração e motivação para essas crianças? Muito, muito. A gente teve algumas situações muito positivas dentro desse programa do apadrinhamento, incentivo à educação, principalmente. Então, às vezes a criança ou adolescente não tinha, eu vou acabar o terceiro colegial, não quero fazer faculdade, eu não quero fazer nada disso, e esse padrinho veio apresentar para essa criança e para esse adolescente uma outra perspectiva, né, do que pode, quais são as possibilidades, o que tem de legal. A Casa Abrace, ela é toda mantida com recursos públicos e com doações. Então, muitas vezes ela não consegue ofertar alguma coisa específica. Então, teve padrinhos que pagou curso, né? Então, olha, vamos incentivar numa questão de curso de informática, um curso de inglês, curso de dança. Então, assim, é individual mesmo. Então, esse padrinho vai criar esse vínculo com essa criança e com o adolescente, e aí vai ver o que esse adolescente gosta e pode ser que possa pagar curso e incentivar. Então, hoje a gente fala que, além do afetivo, é essa figura mesmo que incentiva eles. Então, todos os programas, né, todos os padrinhos que passaram foi muito positivo, tanto para a criança quanto para a própria família, né? Porque é uma doação mesmo. É você tirar um tempo, é você ter essa disponibilidade de ajudar e de manter esse vínculo com uma pessoa, criar esse vínculo, porque é uma criação de vínculo constante. Falo que filho a gente pega lá de pequenininho e começa a criar de bebê. O apadrinhamento não, é uma construção, né? Afinidades, tudo que essa pessoa tem para ofertar, que é essa disponibilidade de afeto e de conhecimento e de perspectiva de vida para passar para essa criança. Nossa, muito bom. E Jaqueline, tem um tempo mínimo ou até mesmo um tempo máximo para quem quiser ser um padrinho ou madrinha para fazer esse acompanhamento? Não tem. É assim, a gente criou esse vínculo. Durante o período do acolhimento, lá a gente vai monitorar toda essa questão do apadrinhamento com a equipe técnica, tanto o Judiciário, CREAS e a Casa Abrace. Então a gente está ali para apoiar. Muitas vezes a criança também tem algumas questões até de relacionamento, então a gente está ali para orientar esse padrinho, para começar a criar vínculo, e aí a gente espera com o programa que seja para o resto da vida, essa figura afetiva, né? Cria uma relação de amizade. De amizade, também, né? Então assim, ele começa sendo monitorado, começa ajustando algumas coisas, mas que depois toca para a vida tranquilamente. Então o padrinho vai ser eterno na vida dessa criança, a gente espera, e o objetivo principal é esse padrinho ser referência para o resto da vida, para essa criança, para esse adolescente. Muito bom. E qual que tem sido assim o principal desafio para vocês dentro desse programa? Conseguir padrinhos. Eu falo que a gente já faz uma campanha de divulgação através de redes sociais, os nossos grupos de amigos, de convivência, grupos de igreja, a gente sempre partilhou muito, a gente colocou cartazes no Tupã inteiro na época, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade nessa doação, né? Lógico que doação acontece de várias maneiras. Tem uma pessoa que acha que que acredita estar fazendo uma doação, doando um brinquedo, doando uma roupa, e isso é excelente, né? Cada um doa da maneira que achar melhor. Mas o apadrinhamento afetivo é uma doação de vida mesmo, disponibilidade afetiva. Então a gente tem essa dificuldade em aceitar e pegar esses padrinhos, né, conscientizar essas pessoas a serem padrinhos, né. Então hoje a gente tá com essa mega campanha de novo de divulgação, porque a dificuldade maior hoje é a falta de padrinhos que queiram essa disponibilidade. Então às vezes pela correria do dia a dia, por essas loucuras, né, essa vida corrida que a gente tem, às vezes fala assim, eu já tenho os meus, eu não tenho que cuidar dos meus, né.
e não vou. A gente já teve padrinhos com crianças pequenas, a gente já teve padrinhos com filhos já criados e estudados. Então, assim, depende do próprio padrinho, né, essa disponibilidade. Então, hoje o desafio maior é encontrar esses padrinhos. Hoje a gente está sem nenhum padrinho na Casa Brassi, né? A gente tem algumas adolescentes que já estão prontos para o padrinhamento afetivo e a gente não consegue conscientizar a população para se inscrever nesse projeto. Eu falo que Tupã é uma cidade muito caridosa, né? A gente gosta de entidades sociais, questão religiosa, né? Mas às vezes as pessoas ainda não têm essa disponibilidade, esse conhecimento do apadrinhamento. O que tem que deixar bem claro que não é uma adoção, né? Então, assim, o padrinho que entrar no programa, a finalidade principal não é adoção, ele não vai pegar a guarda definitiva dessa criança, desse adolescente. E uma outra preocupação que pode ter também, se vai ser incomodado ou não pela família, isso também não tem, né? Não. Na verdade, essas crianças que vão para o apadrinhamento já não têm vínculo afetivo. Não tem vínculo afetivo. Então, esse vínculo vai ser construído entre padrinho e a criança e adolescente mesmo. Entendi. E aí, lógico que alguns municípios que a gente, como quando a gente fez todo o levantamento do apadrinhamento, existem municípios que já aconteceu o caso do padrinho querer adotar. Então, assim, depois cria um vínculo tão forte, o padrinho fala, eu quero adoção. Então, assim, a finalidade do programa não é adoção, mas pode acontecer que o vínculo seja tão estabelecido que acaba culminando numa adoção. Perfeito. E como você bem disse, né, geralmente o pessoal que procura uma adoção, procura um nenenzinho, né, uma criança menorzinha. Já para essa faixa etária dos 12 até os 18 anos, que já começa a fase da adolescência, principalmente, fica muito mais difícil ser adotado, né? Muito mais difícil. A gente fala que hoje a lista de espera, quando a gente dá um parâmetro entre a lista de adoção e o número de crianças a serem adotadas, é uma discórdia totalmente, assim, visível. Então, assim, existe uma lista imensa de pessoas para adoção, só que o perfil que elas querem não tem esse tanto de criança. Né? Então, assim, eu quero um bebê de até 2 anos, sem nenhuma deficiência, nenhum histórico de uso de droga de família. Então, assim, aí fica um pouco mais complicado, né? Muito limitado. E aí, né? com 12 anos, aí a gente fala muito que são os inadotáveis, né? Porque aí a chance de adoção reduz a quase zero quando tem acima de 12 anos. É muito difícil. Eu, nesses 11 anos aí de CREAS, que participo de todo esse processo, eu acho que nunca vi uma criança ser adotada com mais de 12, 13, 14 anos aqui no município. Então, essas crianças que passam dessa faixa etária, elas acabam ficando no acolhimento até 18 anos. Por isso a importância de ter aí uma pessoa para ter como fonte de inspiração, motivação e apadrinhamento, né? É importantíssimo mesmo. Muito bem. Jaqueline, e hoje vocês fazem esse projeto, esse programa com a Casa Brassi. Isso. Tem perspectiva de aprimorar ou aumentar esse programa também? A disponibilidade de crianças e adolescentes é conforme a demanda da Casa Brassi, então é muito variável, né? Tem época que a gente tem mais adolescentes na Casa Brassi, tem época que a gente tem um pouco mais de crianças, então isso tudo depende da faixa etária e da disponibilidade. A gente acompanha um tempo essa família, né? Quando a gente vê que não tem essa perspectiva, que é aí que a gente pensa no programa do apadrinhamento. Então, a disponibilidade de aumentar, a gente quer aumentar muito o número de padrinhos. Perfeito. Né? A gente queria muito aumentar essa disponibilidade de padrinhos, ter uma lista de espera de padrinhos. Eu acho que o nosso objetivo é ter lá. Entrou uma criança, olha, vai para o apadrinhamento, ter lá um padrinho para a gente escolher, né? Hoje a gente a dificuldade do aumento desse programa é a adesão dos padrinhos para esse programa de apadrinhamento afetivo. Perfeito. E só reforçando também, o padrinho ele tem que ser uma pessoa, não pode ser, por exemplo, uma empresa. Quando é empresa, a doação é mais material. Perfeito. Né? Então, assim, quando a empresa... Então, a Casa Brassi precisa de N coisas, isso é ajuda, muito bem-vindo também, né, pessoal? Muito bem-vindo. Né? Então, mas para o programa de apadrinhamento é, de fato, construir uma relação afetiva. Pessoa com pessoa ali, ou com a família, né? Então, acima de 18 anos, a pessoa já pode entrar no apadrinhamento passando por todos esses critérios. Então, a pessoa pode ser solteira e querer apadrinhar, pode ser família e querer apadrinhar. Afetivamente é para esse programa. Agora, doação material e de ajuda, então aí pode ser direto com o pessoal da Casa Brassi, que também é muito bem-vindo. Com certeza, excelente. Inclusive, a gente recebeu aqui recentemente a Jéssica, que está na diretoria da Casa Brassi, né? O Ivan Bagagi também, que faz parte da diretoria. O pessoal que está se empenhando muito ali para fazer um trabalho muito bonito também. E eles estão mesmo. Muito bom, muito bom. Jaqueline,
Existem outras maneiras aí que você gostaria de dizer que o pessoal pode ajudar também? Ou uma mensagem final para quem está nos assistindo? Fique à vontade. Eu quero agradecer muito esse espaço que a gente está tendo, né? O programa de apadrinhamento é uma equipe, então a gente está aí divulgando em todos os lugares. Esse espaço é muito importante. E eu quero deixar, assim, de mensagem, nesse final de ano, nessa época de Natal, né? E toda época, o ano todo, a gente tem que pensar no que as pessoas já passaram, né? Eu falo que a gente estava até batendo um papo ontem e eu falei pro Paulo, a gente não imagina quando a gente não passa. Então, assim, a gente é solidário a tudo isso que está acontecendo, igual a Casa Brás, são crianças que passaram por muitas situações feias, que muito tempo a gente, com 40 anos, a gente não vai passar nunca na nossa vida, né? Então, essas crianças, esses adolescentes que estão lá, ninguém consegue imaginar, a gente é solidário, mas a gente não consegue imaginar de fato o que a pessoa passou. Exato. Então a gente tem que ser solidário a isso e pensar o que a gente tem de bom na nossa vida e o que a gente tem bom pessoal para ofertar, né? Não só a Casa Brás, a gente tem, como a gente falou, várias entidades sociais que fazem trabalhos maravilhosos, né? Eu falo que o voluntariado hoje, a gente preza muito, porque a pessoa dedicar um tempo sem financeiro, porque hoje a gente está num mundo que todo mundo quer ganhar, 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 e você tirar um tempinho da sua vida, um tempinho do seu momento, um tempo da sua família, para se doar para uma obra social, para uma entidade social, para o apadrinhamento afetivo, você doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. Falo que tanta gente tem tanto conhecimento para ajudar, então às vezes materialmente falando, a gente sabe que está muito difícil, né? A gente doar financeiramente, porque a gente está nessa perspectiva louca que a gente está agora. Mas eu acho que o tempo, o afetivo mesmo, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que a minha mensagem final é a gente saber qual que é a nossa, fazer uma análise própria para saber onde a gente pode ajudar e de que forma a gente pode ajudar. Perfeito, Jaqueline. Olha, desejo aí sucesso para vocês no programa, né, de apadrinhamento afetivo. No que depender da gente aqui, né, a gente vai fazer as nossas divulgações, tanto pela televisão quanto também pelo YouTube, né? Então, a gente espera aí que seja possível alcançar alguns padrinhos e madrinhas também, tá bom? Obrigada, Muito obrigado pela participação no programa Mão na Roda. Obrigada a vocês. Muito bom. E vocês, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia. E olha só, eu trago aqui hoje o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Desejo então que você tenha um excelente final de ano, um excelente Natal, um excelente Ano Novo, e que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.